Oi, meus seguidores, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Bom, mais um vídeo do quadro Cine Inter aqui no canal. E hoje eu vim falar do lançou aqui do mês de janeiro. Isso mesmo, gente. Bom, eu confesso pra vocês que foi muito difícil escolher um pra falar aqui pra vocês. Confesso, tá, gente? Mas antes de começar a falar sobre esse quadro maravilhoso, já vai deixando o meu like no vídeo, se inscreva no canal e ativa as notificações. Bom, gente, então vamos lá. Como eu disse, foi muito difícil, gente, escolher um título para vir aqui falar com vocês. Por quê? Eu assisti muita coisa legal esse mês de janeiro. E se você quiser saber, gente, tudo que eu assisti de lançamento, vai lá no meu blog. Tem outros títulos, tá? Porque quando tem pouco, eu aviso vocês, né? Mas tem título, gente. Acho que tem uns 5 lá, tá? Então, 5 ou 4, uma coisa assim. Então, vão lá. Ler para vocês verem o que eu assisti, se eu gostei, se eu não gostei, quais foram os pontos positivos, negativos, enfim, todavia, entretanto. O link vai estar aqui na descrição do vídeo para vocês, beleza? Beleza? Então vamos pro vídeo de hoje, gente. E o título que eu resolvi falar é um documentário. E o nome do documentário, gente, é Rezar e Obedecer. Bom, eu confesso para vocês que quando eu comecei a assistir esse documentário, eu imaginava um outro desfecho, tá? Mas é um documentário muito forte, tá, gente? Tem poucos episódios, mas vocês aí que têm um gosto mais sensível, eu não indico assistir esse documentário. Eu mesma tive que parar algumas vezes, assistir outra coisa e depois voltar. Apesar dos poucos episódios, todos os episódios têm gatilhos, fala sobre violência física, sexual, mental, enfim, gente, com tudo quanto é tipo de violência que você imaginar. E entre esse e o outro título lá que tá lá de documentário, eu gostei dos dois, mas esse daqui, ele me pegou porque, vou ser bem honesta aqui com vocês, eu como evangélica, como cristã, né, eu me considero temente a Deus, eu considero que a fé que eu tenho é o que me mantém às vezes de pé, eu me emociono, mas às vezes que eu tô mal, às vezes que eu já comentei que eu estava passando mal, aí uns dias estava passando muito mal, com ansiedade. Até hoje eu ainda tô tendo episódios, né? E sempre é Deus. Quando a gente tá naquele pior momento, a gente fala, Deus, olha pra mim, a gente faz aquela oração. Então, pra mim, a fé, gente, é o essencial na minha vida, é a base de tudo. E esse documentário em particular, ele faz basicamente isso. Ele mexe com a fé das pessoas, ele mexe com o emocional das pessoas, principalmente das mulheres. É claro que, como em toda e qualquer sociedade, a mulher sempre é inferiorizada. Então eu vou falar meio por cima, como é um tema muito pesado, vocês vão entender, porque eu vou aqui falar um pouquinho sobre. Mas basicamente é isso, gente. É aquele apelo religioso que o povo faz para ou ganhar dinheiro, ou ganhar massa em pessoas, ou ter visibilidade, ou ter fama, enfim. Então começou com um homem, tá? Eu não esqueci o nome dele, graças a Deus. O nome dele tá aqui. Começou com este homem. Esse homem, gente, ele era considerado um profeta, tá? Sim, como aqueles profetas da Bíblia. Só que esse profeta, no caso, ele não morria na cabeça das pessoas lá. Só que na época deste profeta, as coisas eram feitas, vamos dizer assim, eram ruins, sabe? Era ruim, mas depois piorou, sabe? Então, assim, só que na época dele, ele casava, assim, com mulheres muito novas, mas era de 18 anos pra cima, e uma delas começa a retratar isso, sabe? Como que era ela como esposa dele. Aí você fala assim, quantas esposas que ele tinha? Ah, mais de 30, gente. Umas 34 esposas ele tinha. E então, só que na época dele, era, vamos dizer assim, era um regime de fé, sabe? Como Cristo fala, a gente tem que ter liberdade em adorar, a gente tem que ter liberdade em expressar a nossa fé, a gente tem que ter a liberdade, vamos dizer assim, a religião tem que ser o nosso apoio espiritual, ela não pode ser ali o que rege a nossa vida, porque o que tem que reger a nossa vida não é a religião, é a fé. Vocês entenderam, né? Então, aquela esposa começa a relatar, ela começa a dizer que ela não sabia muito bem o que ia acontecer na noite de núpcias, que demorou muito para ter essa primeira noite com ele, porque como ele tinha várias esposas, e ele já tinha mais de 70 anos, parece, quando ele casou com ela.
Então, ela falava assim que algumas vezes ela até gostava, porque era bem rápido. Como ele era muito idoso e tinha muitas mulheres, né? Vocês já imaginam. E só que ela na época, ela não entendia o que estava acontecendo. É um abuso psicológico, gente, porque a mulher não tá preparada para aquilo, entende? Não é porque ela tinha 18 anos que não, para mim eu entendi isso, do como ela relata que foi a situação e tal, que eu não vou detalhar aqui, mas enfim. Só que o que acontece? Como eu disse para vocês, todo mundo acreditava que esse profeta não ia morrer. Ele não ia morrer nunca. Ele era o profeta, ele era o enviado, ele ia salvar todos eles ali que serviam aquele propósito, que serviam aquela igreja, aquela comunidade. Então, claro, obviamente que o homem veio a falecer, gente. Como todo mundo morre, o homem morreu. Então, essa esposa, porque mostra duas esposas dele falando, e uma delas falou, quando ele morreu, eu falei, ué, mas e agora, gente? O que aconteceu? Por que ele morreu? Porque realmente ninguém esperava que ele morresse. E quando ele morreu, gente, ele tinha muitos filhos. Mas um dos filhos dele que, vamos dizer assim, que ocupou o lugar dele, era até um filho mais novo. Só que esse filho vinha tendo alguns conflitos, alguns problemas ali dentro da comunidade, mas ele meio que passava a mão na cabeça do filho. E também falam outros filhos dele no documentário, filhos que esse irmão expulsou por opinar diferente dele. Mas enfim, ele tomou para si todo aquilo que o pai dele construiu e ampliou aquilo 10, 15, 20 milhões de vezes mais. E não só em questão de gente, de massa, mas em questão de dinheiro também. E assim como o pai dele, ele também se casou com várias esposas. Inclusive, ele começou a querer casar com as esposas do pai dele. Porque a moça fala, como ele tinha morrido, eu falei, pronto, agora eu tô de boa, não vou precisar casar com ninguém. Até que ele começou a pegar as ex-esposas do pai dele e casar também. Foi aí que uma dessas moças que conta esse relato, ela fugiu antes disso acontecer. E aí, gente, o que acontece, que é o terror, é quando esse filho do cara entra, sabe? Porque aí começam as coisas assim, sabe? Né? Ele começa a casar meninas de 13, 14 anos. E ao que parece, no estado que ele está, a pessoa não pode casar com menos de 18 anos. Independentemente se a menina quer. Independentemente, o estado considera aquilo como, vamos dizer assim, como um crime, sabe? Se acontecer isso, os pais são acusados, entendeu? Então não pode ocorrer, mesmo se os dois for menor de idade, não pode. Então ele pegava aquelas meninas menores de idade, ia por uma divisa, que a mulher conta como é que foi toda a história. Eu não vou ficar contando aqui, senão vai dar muito spoiler. Então, mas ele levava até outro local, que naquela divisa podia ter esse tipo de casamento, e casava essas meninas de 14, 13, 15 anos com homens, gente, de 80, 70, 60 anos, e mesmo que fosse de 24. Né? E ele também meio que obrigava muitas mulheres a se casar. As meninas estavam com 13 anos, não queria casar, a menina se apaixonou por outro cara, aí mesmo que ele falou, não vai casar com esse, você vai casar com o que eu quero que você case. Então, gente, é um documentário que eu sei que muitas pessoas vai assistir e a interpretação delas vai ser, mas eu não ia acontecer isso comigo. Mas pior que acontece, gente, porque todas as pessoas que estavam ali, primeiro, uma das condições é porque veio desde o pai. Porque na época desse senhor, que nem eu tava falando, as coisas não eram tão assim. Era uma comunidade fechada, mas eles tinham liberdade, tá entendendo? Quando o filho entrou, ele fechou tudo. Era vestimenta que tinha que ser tudo igual, os negócios da família tinha que vir pra igreja, então ele fechou mesmo, sabe? Então, mas só que tinha pais que vinham lá do pai dele. E também, gente, tem aquelas pessoas que estão na condição, às vezes, de estar ferida, de estar machucada, de, vamos dizer assim, a alma da gente está exposta. E, infelizmente, com a alma exposta e fragilizada, a gente fica, infelizmente, sensíveis a esse tipo de pessoa, que usam a fé, que usa ali, talvez, uma estratégia de cura, de uma melhora de vida para nossos filhos, eles usam isso. E, gente, tem muita coisa que acontece que é uma mais pior do que a outra.
Então, realmente você fica, não acredito. E até hoje tem essa igreja, gente. Até hoje ele tá preso, mas até hoje rola essa igreja. Então, eu acredito que esse documentário é para servir de alerta mesmo, para as pessoas não entrarem nisso. Eu acho que a Bíblia é o melhor caminho para você que quer ter uma base de fé, gente. A igreja é, vamos dizer assim, é um apoio, sabe? É que você vai lá e fala, eu vim aqui porque eu não tô bem, que eu quero contar, sabe? Para você se abrir, para você ser acolhida. Agora, a sua caminhada é você e Deus. Não tem como você administrar o que você vai fazer com outras pessoas, a não ser com você mesma e com Deus. Então, eu espero, gente, que você que esteja me assistindo e tem essa filosofia de fé, você repense assistindo essa série. Porque para mim a fé é isso. A fé é uma coisa única, que tem que ser exclusiva de você para Deus, e não de você para outras pessoas para depois ir para Deus. Então, nunca passe pelo homem. Então, essa religião, ela colocava sempre aquele homem que estava ali à frente, que é o caso desse filho desse homem também. Ele também é considerado um profeta. As pessoas também acham que ele não vai morrer. Ele já fez várias suposições e o povo vai tudo com ele. Aí depois não acontece, ele fala, não aconteceu porque foi um teste de fé. Não, gente, o seu teste de fé é crer em Deus todos os dias, é orar a Deus todos os dias. Depois do sacrifício que Jesus fez na cruz, a gente não precisa estar matando o carneiro, a gente não precisa raspar a cabeça, sabe? A não ser que é um desejo seu, mas enfim. Antigamente se fazia muito isso, sacrifícios, para chegar até Deus. Por conta do pecado de Adão, de Adão e Eva, a gente ficou restrito. Deus ficava aqui, a gente ficava aqui. A gente não tinha um relacionamento direto. Hoje em dia a gente tem. A gente dobra o joelho, a gente ora, a gente sente que Deus está perto da gente. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Eu acho que eu não dei muito spoiler, então tá indicada a série, tá? Eu sempre passo onde que passa, quantos episódios, tal, né? Então é isso, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça do meu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Um beijo pra vocês, até o próximo vídeo.